Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Bem-vindos, bem-vindas à reflexão diária da Palavra de Deus. Queremos assim, com muito carinho, acolher a todos os irmãos e irmãs que nos aguardam neste momento, tão cedinho da manhã, para ouvir a Palavra de Deus. E assim, irmãos e irmãs, tracemos sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, eu me chamo Marielle Brito. Estou ministra extraordinária da Palavra e da Santa Eucaristia na área missionária Cidade de Deus. Participo da comunidade São Benedito, Arquidiocese de Manaus, setor Dom Luiz. Irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira, o segundo dia da oitava de Natal, e celebramos Santo Estevão, primeiro mártir da Igreja. E assim, irmãos e irmãs, vos convido a nos unirmos em oração por todos os sacerdotes, por todos os leigos e leigas, por todos aqueles que entregam a sua vida à proclamação do Evangelho, a levar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, assim como o Senhor nosso irmão e Salvador Jesus Cristo nos pediu, mas também Ele nos prometeu que estaria conosco e está conosco até o fim. Essa é a nossa alegria e neste momento, Senhor, lhes peço, lhes clamo as bênçãos, as suas bênçãos em nossas vidas, porque precisamos nos segurar em Ti, Senhor, para proclamar a Tua palavra, para levar o Teu santo Evangelho a quem mais precisar. Amém. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra para a nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 17 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus já nos dizia: tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles. Vocês vão ser levados diante de governadores e reis por minha causa, a fim de serem testemunhas para eles e para as nações. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados como ou com aquilo que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês o que vocês devem dizer. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai de vocês é quem falará através de vocês. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Irmãos e irmãs, a missão é simples. E como a de Jesus implica ensinamento, que é ler a Bíblia na perspectiva da justiça. Implica anúncio, o reino de Deus é a justiça que liberta. Implica em cura, a justiça é a prática que liberta o povo. Contudo, isso provoca um tremendo choque, pois a sociedade nem sempre é governada pelo projeto de Deus, e sim por projetos mesquinhos de pessoas ou grupos que estão apenas interessados em sua própria abundância, prestígio, riqueza e poder. As tentações que fabricam a desigualdade e a injustiça em todos os níveis. Tanto a prática de Jesus como a dos discípulos vai encontrar resistência, meus irmãos e minhas irmãs. Atingida no seu cerne, a sociedade vai reagir. E para valer, Jesus foi morto por causa de sua ação. E os seus seguidores? Nós bem sabemos, meus queridos, minhas queridas, quais foram os destinos daqueles que seguiram Jesus, daqueles que levaram o Evangelho. A situação daqueles que se comprometem com o anúncio e a prática da justiça é crucial. Com sua palavra e ação, eles irão atingir o coração da sociedade, esta sociedade injusta, e esta, ameaçada nas suas bases, irá reagir e não medir esforços para acabar com essa subversão da ordem. A subversão entre parênteses, né? Os seguidores de Jesus, como ele próprio, serão considerados inimigos e bandidos. Serão perseguidos, presos, torturados, levados a julgamento, condenados e, quem sabe, até mortos. O que fazer? Nada de premeditado. Na hora, o Espírito de Deus lhes inspirará. Nós acabamos de ouvir no Evangelho o que dizer ou o que fazer. Quem entrou para a luta que traz o reino de Deus deve confiar em Deus. Quem cuidará da sua honradez é o próprio Deus. A situação mais terrível será o ódio e a solidão. Todos irão abandonar o discípulo, até mesmo os familiares, e ele irá até pensar: será que o errado, afinal de contas, não sou eu? Esse é um momento difícil, continuar ou abandonar tudo, ficar sozinho ou abandonar tudo, ficar sozinho e sustentar a causa ou deixar de bobagem e ser como todo mundo. É um momento crucial, ou ir com Jesus até o fim, ou pular fora por causa do medo, que sempre se apresenta de dois modos: solidão e morte. Jesus não teve medo de ficar sozinho e de enfrentar a morte. Porque, meus irmãos, tomado pelo Espírito Santo e confiante na promessa de Deus, porque não está sozinho, porque o Espírito Santo está com ele. E é nessa confiança, meus irmãos e minhas irmãs, que devemos continuar a pregar o Evangelho. E foi confiante nessa graça de Deus que Santo Estevão, que hoje para nós celebramos na igreja, Santo Estevão, o primeiro protomártir da igreja, Santo Estevão, nos ajude neste momento a seguir Jesus no seu nascimento e principalmente na opção pelo bem, até o martírio se necessário, caminho certo de vida plena nos céus. Irmãos e irmãs, que assim possamos neste momento rezar,
nos entregando nas promessas de Deus pelo Espírito Santo, que Ele esteja conosco sempre, como prometeu, e que nós nos entreguemos nesta promessa divina, acreditando sem temer, levar o Evangelho a quem mais precisar, porque Ele está conosco. É promessa de Jesus Cristo: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E Ele está, porque Ele é o Deus que nos acompanha, que nos livra de todo mal, mesmo que estejamos e nos sintamos postos, entregues no meio dos lobos, no meio daqueles que vão sentir resistência na palavra daquele que proclama paz, justiça, igualdade e fraternidade. Irmãos e irmãs, fiquemos na paz que vem de Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.